Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, internautas que acompanham de casa esta liturgia, celebramos terça-feira da 34ª semana do tempo comum, última semana do ano litúrgico, e também estamos vivendo esses últimos dias de preparação para celebrarmos a festa de encerramento do nosso ano jubilar. Foram muitos dias intensos de oração e de trabalho em nossa paróquia. Foi um tempo de graça, está sendo um tempo de graça. E na quinta-feira nós iremos coroar esse ano jubilar com a missa e a crisma de alguns dos nossos jovens que estão no processo de preparação. Durante essa semana, a igreja nos chama a rezar com a profecia de Daniel. Daniel, nas suas profecias, tem chamado um texto com uma visão apocalíptica. É um dos textos do Antigo Testamento que é considerado também com essas visões apocalípticas. E ontem o Padre Luiz, muito feliz, nos apresentou como se deu a eleição de Daniel e os seus companheiros para estarem assessorando ao rei Nabucodonosor. Esse rei queria que estivesse perto de si pessoas inteligentes, capazes de orientá-lo e acerca de todos os temas e as problemáticas que suscitassem no seu reinado. Daniel com seus companheiros eram fiéis e tementes a Deus, e para não se tornar impuros, eles não se submeteram a alimentar-se da mesa ou do banquete do rei. Um gesto muito simbólico. O único banquete, o único alimento e do único banquete que se deve alimentar-se deve ser do banquete oferecido por Deus. Então, por isso, eles não queriam sentar-se com o rei ou alimentar-se das comidas do banquete do rei. E eles conseguiram então, com o eunuco, aquele que cuidava dos criados, essa afeição, e a eles foi concedido então esse tempo de permanência no palácio, porém alimentando-se com os frutos provindo da terra, apenas com hortaliças e verduras. E por isso, por causa da sua fidelidade, eles então foram cada vez mais abençoados por Deus e foram justamente eles escolhidos a estar com o rei. Mas vejamos, caríssimos irmãos e irmãs, que por trás de tudo isso está a mão de Deus. Deus que prepara tudo. Mesmo que nós sabemos que lá na frente, esse mesmo rei Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, destruir Jerusalém, mas Deus coloca seus servos apóstolos. E hoje, quando nós ouvimos no texto, mais uma vez Daniel vai instruir o rei, e não sei se vocês leram em casa com atenção, ou se ouviram agora com atenção, o relato do sonho de Daniel. Vai justamente mostrando para o rei Nabucodonosor que os reinados dele, todos os seus reinados são frágeis. Quando ele vai dizer que apesar de ser formado por bronze, por prata, mas vai dizer os pés é formado de barro, de argila, ou seja, tem uma fraqueza,
Todos os reinados do mundo têm uma fraqueza, e por isso então nenhum reinado vai ficar de pé. Porém, dentro da explicação do sonho, Daniel vai revelar para o rei que o Senhor Deus vai instituir um reino. Deixa eu só encontrar esse versículo para a gente ler de novo, e vocês verem que beleza é a forma como Daniel instrui ao rei a voltar à fidelidade a Deus, para que ele pudesse governar com amor e justiça, mas sabendo que apesar dele ser o rei, o seu reinado não está acima da vontade de Deus. Apenas um reinado vai viver para sempre. No versículo 44 diz assim: no tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Por isso então, neste sonho, Daniel já está falando do reino instituído por Deus na pessoa do seu filho Jesus. Nem mesmo o reino instituído por Davi foi um reino sólido. Apesar de Davi ter sido aquele que foi escolhido por Deus, agradáveis aos olhos de Deus, um servo fiel, mas ele fraquejou, por isso o seu reino ruiu. Mas Daniel, já no seu sonho, já profetizava, já anunciava, prefigurava que esse reino seria instituído, e é justamente, caríssimos irmãos e irmãs, instituídos na pessoa do seu filho Jesus. O reino de Jesus, daí já estamos nos aproximando do tempo do advento, que vai nos preparar para celebrarmos o acolhimento do rei que vem ao nosso encontro e vai nascer numa simples manjedoura. E é justamente na pessoa deste rei, o Cristo Jesus, que será instituído um reino que não será destruído. E onde será constituído esse reinado? Na justiça e na santidade. O único reino que não será destruído é justamente o reino constituído na justiça e na santidade. Por isso é o reino constituído por Deus na pessoa do seu Filho Jesus. E nós devemos então tomarmos consciência e, por meio do batismo, nos reconhecermos membros, súditos desse rei que é Jesus, participando do seu reinado. Somos chamados então a viver nessa perspectiva de pertencer ao reino de Deus, e que nós temos um rei constituído sobre nós, que não foi constituído por mãos humanas, mas sim pelo próprio Deus, que nos enviou para que ele possa reinar sobre nós. E um dia, como nós ouvimos no domingo, na festa de Cristo Rei do Universo, um dia o próprio Jesus, Rei dos Reis, vai apresentar ao Pai o seu reinado, onde Deus será tudo em todos. Esse é o grande desejo de Deus, e espera que todos nós possamos nos submeter ao seu reinado, para que possamos então participar verdadeiramente das alegrias do reino dos céus. Somos convidados então a perseverar nessa perspectiva do reinado de Deus. Por isso hoje, no Evangelho, Jesus adverte acerca justamente das pessoas que vivem nesse mundo, se encantando com aquilo que é passageiro,
se encantando com aquilo que é supérfluo, se encantando, caríssimos irmãos e irmãs, com aquilo que será destruído um dia. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas, e Jesus disse: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntavam: mestre, quando acontecerá isso e qual vai ser o sinal? E Jesus responde: cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais essa gente. Jesus adverte sobre os falsos profetas. Jesus adverte sobre as falsas igrejas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, pregando e anunciando um Cristo, pregando uma teologia da prosperidade, anunciando uma realidade que não é salvífica, enchendo os olhos das pessoas com o desejo de cada vez mais atrair para os bens perecíveis. Então se atrai muitas pessoas com as falsas promessas de que todos devem possuir muitas riquezas aqui na terra. Por isso então Jesus adverte que nesse mundo nós passaremos por muitas tribulações, passaremos por muitas dificuldades, guerras, revoluções, sinais no céu, terremotos. Então muitas coisas vão acontecer, mas vejam, aqueles que permanecerem firmes e forem fiéis a Deus, esses vivenciarão todas essas realidades, mas irão permanecer intactos. O mal não vai atingi-los, e todos então, no dia da parousia, serão salvos, resgatados do sofrimento. E aqui a gente lembra lá de um texto do Apocalipse de São João, naquela visão bonita de céu, quando o ancião dizia para João: olha essa multidão. E João perguntava: quem são eles? E o ancião dizia: aqueles são os que vieram das grandes tribulações e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Justamente Jesus hoje no Evangelho nos coloca nessa mesma perspectiva de permanecermos firmes, sendo fiéis ao projeto do Pai, para que nós possamos vencer todas as tribulações e um dia então sermos acolhidos no céu, sermos acolhidos na presença de Deus. Para que isso, caríssimos irmãos e irmãs, aconteça, Deus, na sua generosidade, por meio da ação do seu Filho Jesus, além de nos enviá-lo, Ele constitui para toda a humanidade sacerdotes que dão continuidade na missão do próprio Cristo Jesus. E aqui hoje é o tema da noite, vocação sacerdotal. Quem é o sacerdote? Quem são os sacerdotes na igreja e no mundo? Nós sabemos, e todo mundo repete isso constantemente, os sacerdotes são aqueles que um dia saiu do meio do povo, foi para o seminário, foi formado, preparado e ordenado, e pelo sacramento da ordem é devolvido para o povo, para agora exercer o ministério unido a Cristo no mundo de servir. É o mundo sacerdotal, é uma triplização. E por isso então, quando a gente aprofunda a teologia sacerdotal, é que nós vamos compreender verdadeiramente quem é o sacerdote. No documento que foi feito, pela congregação do clero, apresentado para todos nós estudarmos não só as casas de formação, mas todo o povo de Deus, vai justamente dizer da essência do sacerdote. Quem é o sacerdote?
é aquele que por meio da ordenação está unido ao ser de Cristo. Quando a gente lê e compreende essa união, a gente vê a grandeza do sacerdócio. Por isso que São João Maria Vianney diz nos seus escritos: se quando você estiver caminhando, ele estiver caminhando, e vier ao seu encontro um anjo e um padre, ele primeiro beija a mão do sacerdote, para depois falar com o anjo, porque pelas mãos do sacerdote, Cristo vem ao nosso encontro. E assim a gente fica tentando entender o que é mesmo que São João Maria Vianney está falando acerca disso. E aí a igreja nos dá o discernimento. A ordenação sacerdotal une o ser do padre, ou ser do padre, ao ser de Cristo. É uma união que se dá ontológica. O que é uma união ontológica? É a união do ser. Por isso, então, uma vez ordenado, o padre não pode separar a sua vida de Cristo. Onde o padre está, onde o padre estende as suas mãos, abençoa, é o próprio Cristo abençoando, por meio da explicação teológica. Então, essa união ontológica é a união do ser enquanto pessoa, na união do ser do próprio Cristo Jesus. Por isso a gente entende porque então a hóstia se torna corpo e sangue de Cristo. Por isso é verdade, acontece a transubstanciação. Não é um superpoder que o padre tem, mas é a graça de Deus que se manifesta e age por meio daqueles que são eleitos e são separados, né? Eleição significa isso, separados para exercer esse ministério no meio do povo. Então, amados irmãos e irmãs, precisamos rezar pelos nossos sacerdotes, precisamos amar os nossos sacerdotes e precisamos cuidar mesmo dos nossos padres, mesmo aqueles que são de difíceis convivências, porque apesar das limitações humanas que o padre tem, a graça sacerdotal é eficiente em tudo o que ele faz. Ele pode ser muito torto, né? No sentido popular, mas a graça do seu ministério é pleno na vida de todos aqueles que ele abençoa, em tudo aquilo que ele faz. Por isso então a igreja vai dizer que o padre, uma vez padre, para sempre padre, precisa então buscar viver isso, e a comunidade é quem ajuda o sacerdote a ser santo ou a ser pecador. É a comunidade que ajuda o padre a viver a sua missão, e a gente precisa tomar uma consciência acerca disso, sobretudo hoje em nossa diocese. Precisamos muito conscientizar. Aqui em Bicaraí eu não vejo muito isso não, graças a Deus existe um amor e um zelo sacerdotal, mas existe muitas pessoas por aí que fala de padre A, de padre B, que o padre é assim, que o padre é assado. Não devemos ter esse comportamento, não devemos ter essa atitude. A única atitude que devemos ter para com os sacerdotes é ajudá-los na oração, é fazer com que o seu ministério continue sendo frutífero para a nossa vida. Pois, amados irmãos e irmãs, que tristeza seria, e é, para uma comunidade que não tem um sacerdote. Sem um padre, não tem a pregação da palavra com autoridade. Sem o padre, não tem a Eucaristia, que é o próprio Cristo Jesus que nos sustenta no caminho para o céu. Sem o padre, nós não temos a absolvição dos nossos pecados. E por isso então, como entrar no céu sem receber as graças instituídas por Cristo para a nossa salvação? Então precisamos cuidar do sacerdócio, precisamos zelar dos nossos padres e rezar pelas vocações.
cuidar dos nossos vocacionados, incentivar. Se a gente vê em um dos nossos jovens uma fagulha de vocação para o sacerdócio, vamos incentivá-lo, porque esse está sendo eleito por Deus para ser causa de salvação de uma grande multidão. É muita gente que é salva pelo ministério de um padre, pelo ministério de um sacerdote. Então a gente não pode tirar os jovens desse caminho vocacional, não podemos incentivá-los para ir para outros caminhos, mas a alegria de Deus e a tristeza do diabo é quando jovens marcham para o sacerdócio, porque na pessoa do sacerdote, Deus continua a destruir as ciladas do inimigo. Então, amados irmãos e irmãs, em nossa cidade, nós temos 5 vocacionados, jovens que estão buscando, têm apresentado o desejo de ser padre. Precisamos ajudá-los com as nossas orações e incentivá-los nesse caminho, não permitir que eles se distanciem desse desejo de entregar uma vida inteira pelo serviço do reino de Deus. Nós passamos por uma crise na nossa diocese de vocações. Nós não temos um seminarista no seminário menor. Esse ano, apesar de ser um ano vocacional, nós não tivemos um seminarista menor no nosso seminário, mas para a honra e glória de Deus, nós teremos uma ordenação diaconal e uma ordenação sacerdotal. Então, a nossa diocese vai ter essa grande alegria agora no final do ano, mas precisamos apoiar, incentivar e rezar pelas vocações sacerdotais para que suscite bons sacerdotes, homens santos, comprometidos com Deus, com o Cristo, comprometido com a missão, e lembremos-nos também de ajudá-los na missão. Hoje, o Padre Roberto, no dia da minha missa de ordenação, trouxe um dado muito triste para o Brasil. Hoje no Brasil, o índice de suicídio de sacerdote está muito grande. Vários padres morreram, tiraram a vida. E por que esses padres estão vivendo assim? Mesmo tendo essa fé, essa vocação, essa comunhão com Deus, eles estão sendo sobrecarregados demais. Então, o ativismo, o trabalho demais na vida do sacerdote, às vezes, esgota, a síndrome de Burnout, esgota o sacerdote e muitos não suportam. Então, eu sempre digo, o padre precisa ter um tempo para rezar. O padre tem que rezar. Sem a oração, o padre não consegue ajudar a comunidade. Por isso, na segunda-feira, eu fico bem tranquilo. Às vezes eu fico em casa, nem saio para lugar, não, o padre está aí, domingo diz, não, o padre está descansando. E o povo fica com raiva ainda do pobre do domingo. Mas domingo é aquele, e Jussara que estão aí, que cuida do descanso do sacerdote. Todos nós temos direito a um dia de descanso. É um dia que você tira para ler, para dormir mais um pouquinho. É o seu dia. Isso é importante para todo mundo. O sacerdote também. Porque, amados irmãos e irmãs, talvez vocês não sabem, mas o padre não tem dia e nem hora para trabalhar. Vocês começam a trabalhar 8 horas da manhã, tem uma hora de almoço, descansa, e depois trabalha até 6 horas e vai para casa cuidar de outras coisas. O padre não, é 24 horas ligado. E tem padre que é ativista, que nem reza, nem tem tempo de rezar. O padre Vinícius está vivendo um momento difícil. O que é que aconteceu com o padre Vinícius? Vinícius celebrava 4 missas, começava a celebrar 5 horas da tarde, para as 8 horas está terminando essas 4 missas. Ninguém tem condição. Primeiro, a missa não consegue rezar direito, e depois não consegue atender as necessidades. É preferível rezar uma só missa por dia, mas que a graça daquela missa alcança a todos. Pode ser que eu reze sozinho aqui na igreja, sem a presença de nenhum fiel, mas a graça e a eficácia da missa, ela alcança todos os fiéis.
Jesus alcança. A missa é em ação de graça por todos. Então, é preciso o padre desacelerar a vida e a comunidade ajudar, porque senão a gente não aguenta. Então, a gente precisa muito do apoio dos leigos, da compreensão dos leigos e ajudar o padre a ter uma vida saudável no sentido espiritual, no sentido da missão, para que ele tenha mais anos de vida e que seja feliz e que possa fazer a sua comunidade feliz. Então, vamos rezar pelos nossos sacerdotes, rezar pela nossa diocese e encontrar em nossas famílias um tempo sempre para rezar pelas nossas vocações de bons sacerdotes para o nosso Brasil e para a nossa diocese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos as nossas